Boa noite, eu me chamo Luiz Carlos, estou aqui para apresentar minha segunda parte no trabalho de metodologia de pesquisa quantitativa e eu vou começar aqui apresentando a minha base de dados. Eu escolhi aqui a base de dados que é a emissão de gás carbônico de acordo com o veículo, ali de acordo com o automóvel. Ele só está medindo ali, só tem informações sobre automóvel, marca, tamanho do veículo, enfim, entre outras ali variáveis. Vou começar aqui apresentando brevemente que as nossas estatísticas. Aqui a gente consegue ter aqui o tamanho do motor, ele vai desde 1.0 até, se eu não me engano, 7 ou 6.0 o motor do carro. A moda, que é o que mais aparece, a maioria dos carros aqui da nossa base de dados, o motor dele é 2.0. A gente tem aqui as outras informações, como a emissão de gás carbônico. O que mais aparece, então, ali uma média, mais ou menos, seria de 250 gramas por quilômetro rodado, que o carro emite. Entre que a marca que mais aparece como uma emissora de gás carbônico, que é a Ford, entre outras variáveis. Essa minha base de dados, ela tem quatro categorias e 7 categorias numéricas. Ela tem 12 colunas e 7.385 dados. Aqui apresentando um pouco mais o meu data table, que tem todas as informações tabeladas, então a marca, a classe do veículo, se ele é compacto, se é um carro mais pequeno, compacto, essas outras partes aqui também. O tamanho do motor, se ele é 1.0, 1.5, 2.0. Quantos cilindros o motor, quantas cilindradas, a transmissão, o tipo de combustível, tem combustível Z, D, tem o X, o quanto de consumo de combustível na cidade, e aqui as outras formas de consumo de combustível, e a quantidade de emissão de gás carbônico quantas gramas de gás carbônico ele emite por quilômetro rodado. Aqui também as distribuições, então aqui, por exemplo, que a emissão de gás carbônico tem uma alta, grande parte dos veículos está entre 200 e 400 gramas de gás carbônico que eles emitem. E eu fiz aqui o meu trabalho com o Caminhos, então eu dividi ele em clusters, fiz ele dividido em clusters, e aqui eu fiz a seleção então das colunas, coloquei aqui então todas as informações aqui importantes de variáveis, que seria a marca, o tamanho do veículo, a classe do veículo, o tamanho do motor, as cilindradas, o consumo de combustível e o tipo de combustível. E como a minha meta ali é a emissão de gás carbônico. Aqui no meu K-Means ele tá dando esse probleminha aqui porque eu não tava conseguindo, ele não vai conseguir calcular a silhueta, porque eu tenho mais de 5.000 dados, se eu não me engano, como eu falei com o professor. Aí, mas como o professor falou que não tem problema. Aqui eu deixei aqui o K-Means como dois clusters. E analisando aqui o meu box plot. Os meus dois clusters, eles foram separados aqui na emissão de gás carbônico. O cluster 1 ele ficou separado entre 193 gramas de gás carbônico por quilômetro até 244. Então, os clusters, os carros ali, marcas, enfim, que ficaram no cluster 1, esse grupo de dados ele emite gás carbônico entre 193 a 244. E no cluster 2, de 284 a 332. Dá para ver que no cluster 2 são carros que emitem muito mais gás carbônico. Aqui também tem a marca, então variou bastante, que teve marca aqui, como a Audi ali, apresenta nos dois clusters, porque também tem o modelo do carro. O tamanho do motor, então, como tem relação ali o motor de 2.0 a 3.0 ficou no cluster 1, que é o que emite menos ali gás carbônico, que ficou entre 193 e 244. E
motores de 3.6 a 5.3 que emitem mais gás carbônico. Consequentemente, as cilindradas também. O cluster 1 ele ficou de motores entre 4 a 6 cilindradas e o cluster 2 de 6 a 8 cilindradas. E os tipos de combustíveis também mesclou bastante, mas no cluster 1, que é o que emite menos tecnicamente gás carbônico, ele ficou com o combustível X, é o que mais aparece aqui nesse cluster, e no cluster 2, que é o que emite mais, ele teve também a participação do E, teve um pouquinho maior do que no 1, não teve muito do combustível D, e teve também do X e do Z. Então aqui a parte do scatterplot. Aqui no scatterplot a gente conseguiria analisar se realmente os clusters eles foram bem divididos, confirmando ali se deu tudo certo com a silhouette. Porém, o Orange aqui nessa minha base de dados ele acabou não conseguindo calcular a silhouette. Aí aqui também utilizando aqui a forma dos grupos, separando ele em grupos, aqui eu peguei o cluster e eu deixei aqui as variáveis que dava para deixar em média e as outras variáveis como marca e classe de veículo, nem como se fazer uma média, porque ele é uma palavra, então o sistema ele não vai calcular uma média. Com isso eu coloquei aqui o data table para a gente analisar. Nesse caso, o cluster 1, que é o cluster 1, dá para a gente se dizer que é o cluster que tem menos poluição, que gera menos gás carbônico por quilômetro, e o cluster 2, que gera mais, ele teve uma média ali no consumo de combustível na cidade, ele consumiu 16,25 litros a cada 100 km rodado. Isso dá mais ou menos uma média de uns 6 km por litro na cidade. Então é bastante combustível que ele consome e também emite bastante gás carbônico. Então o cluster 2 ele ficou marcado por isso. A marca que mais aparece no cluster 2 é a Chevrolet e a marca que mais aparece no cluster 1 é a BMW. O tipo de combustível mais utilizado no cluster 1 é o X e no cluster 2 é o combustível Z. Aqui também a gente tem outras médias, como o tamanho do motor. No cluster 2, a média do tamanho do motor é de 4,5 e a média do tamanho do motor no cluster 1 é de 2,3. Também o que resulta ali é na menos emissão de gás carbônico e o que também justifica ali a alta emissão de gás carbônico do cluster 2.